como lidar e como superar os bloqueios mentais que nós temos. É como se tivesse algo impedindo e travando o fluir da vida. Como que através da numerologia nós podemos identificar e o que nós podemos fazer para superar todos esses bloqueios? Eu sou o Fábio, numerólogo, e aqui eu compartilho a minha jornada pelo autoconhecimento. E os bloqueios mentais são barreiras mesmo que nós criamos em determinadas áreas da vida. E a origem desses bloqueios podem ser memórias de vidas passadas que nós trouxemos para essa, podem ser também situações que passamos na nossa infância e fez com que essas barreiras fossem criadas como uma forma até de proteção. E a maioria desses bloqueios estão no nosso inconsciente, que é uma área onde não temos um fácil acesso, mas que vivemos sob efeito da maioria das memórias que estão lá guardadas. Então fomos colocados em diversas situações que, de tão traumáticas, naquele exato momento foram criadas barreiras, foram criadas travas, e isso reflete na nossa vida até hoje. E como nós somos seres humanos tão complexos, essas barreiras e essas travas mentais podem se manifestar de diversas maneiras. Pode ser através do medo, pode ser através da baixa autoestima, através da procrastinação. Quando nós percebemos que podemos ter sucesso ou crescimento em alguma área da vida, nós simplesmente não temos força para agir, porque existe ali uma barreira que precisa ser identificada e precisa ser superada. O medo do fracasso é um exemplo muito prático que muita gente deve ter experimentado em algum momento. São aquelas situações que nós nem tentamos, nós nem damos a chance daquela situação acontecer, de saber como que vai desenvolver, e simplesmente nós paralisamos e não seguimos adiante no projeto, no plano, no objetivo que nós temos na vida de crescimento por conta dessas barreiras que impedem o nosso crescimento. Assim como a baixa autoestima, em várias situações nós não nos sentimos capazes, apesar de sermos bastante capazes, porque a baixa autoestima nos faz acreditar que nós não temos habilidades, que não temos talento e de que as nossas ideias não são boas o suficiente para serem compartilhadas e colocadas em prática. E diante de tantas barreiras criadas, de tantos bloqueios, de tantas travas mentais, de que forma que a numerologia ela pode nos auxiliar a destravar a nossa vida e desbloquear todas aquelas memórias que nós temos e que têm impedido o nosso crescimento? A numerologia é o estudo do nosso nome completo e da nossa data de nascimento. Então a numerologia ela estuda os números presentes no nome e na data de nascimento e analisa os significados e as influências de cada um dos números que fazem parte da nossa numerologia. E os nossos bloqueios mentais podem estar nos números ausentes no nosso mapa numerológico, aqueles números que não aparecem em nenhuma posição do nosso mapa. E esses números ausentes significam exatamente aquelas áreas da vida que nós podemos ter maiores dificuldades, maiores bloqueios e ter criado maiores travas mentais, que tem impedido o nosso crescimento e a nossa evolução. Se uma pessoa, por exemplo, tem ausente no seu mapa numerológico o número 4, essa pessoa pode ter bloqueios mentais e travas muito fortes na área profissional, porque o número 4 é o número do trabalho, é o número da organização, é o número da disciplina, é o número da rotina. Então, uma pessoa que tem ausente o número 4 pode ser uma pessoa que tenha muita dificuldade e bloqueios muito sérios na área, na vida profissional. E isso vai acabar refletindo em outras áreas da vida. A ausência do número 7 pode trazer uma desconexão muito forte com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, com a necessidade de buscar conhecimento, com o desejo de estudar, de se aprofundar e de se especializar em alguma área da vida. Já a ausência do número 3 pode trazer uma ausência muito forte na comunicação, pode trazer bloqueios na área da expressão, pode ser uma pessoa que tenha muita dificuldade de expressar a sua essência, de expressar os seus sentimentos. Podem ser pessoas que têm dificuldade mesmo na comunicação, de entender e de se fazer ser entendido. Mas o que nós podemos fazer para identificar e para superar esses bloqueios que nós temos e destravar de uma vez as áreas da nossa vida que nós sentimos que estão travadas? Primeiro, nós precisamos identificar quais são os números ausentes no nosso mapa numerológico. Nós precisamos estudar profundamente a nossa própria numerologia, que é uma ferramenta de autoconhecimento,
E de posse do seu mapa numerológico, de posse de todos os números ali que fazem parte do teu mapa, que te influencia de alguma maneira, você vai ter ali as informações dos números que não aparecem em nenhuma posição do seu mapa. É identificar quais são os números ausentes no nosso mapa, entender o significado desses números ausentes e o que essa ausência desses números representam na nossa vida prática. O que a falta de cada um dos números representam em áreas da nossa vida. E depois de ter acesso a todas essas informações, dos números ausentes, dos significados desses números, o que essa ausência representa nas áreas da nossa vida, nós precisamos agir. Porque quando nós não temos consciência sobre uma informação, fica difícil de agir, fica difícil superar e fica difícil até identificar. Mas depois que nós temos acesso a informações como essa, que a numerologia pode te apresentar quais são as principais áreas da tua vida que existem bloqueios e desafios maiores que você precisa lidar. E com base nessas informações, você pode agir de maneira prática e muito consciente para superar cada uma dessas situações. Cada número ausente vai trazer em si uma oportunidade de nos desafiarmos, de enfrentar os nossos medos, de enfrentar tudo aquilo que nos paralisa. Como que podemos superar algo se nós nem sabemos o que exatamente precisa ser superado? Por isso que ter acesso a essas informações são tão importantes, porque faz com que nos conheçamos mais profundamente, saber exatamente quais são aquelas áreas da vida que nós precisamos colocar mais atenção. E essa superação ela vai vir através de hábitos que precisam ser criados de acordo com as ausências apresentadas no mapa numerológico. Cada número ausente vão trazer oportunidades de crescimento, de superação, e de acordo com cada número vão ser trabalhadas áreas específicas da tua vida. Resumindo, os nossos bloqueios e travas mentais na numerologia são representadas através dos números ausentes no nosso mapa. E depois de ter conhecimento sobre esses números ausentes e seus significados e quais áreas da vida que eles representam, nós podemos criar hábitos de forma consciente para superar cada um desses bloqueios e dessas travas mentais. E eu espero muito que esse vídeo tenha sido luz no seu caminho, que tenha te trazido reflexões sobre a sua vida, sobre o processo evolutivo que nós enfrentamos aqui nessa jornada no planeta Terra. No primeiro link da descrição, eu vou deixar mais informações sobre a numerologia, sobre o mapa numerológico e como você pode ter acesso a essa ferramenta que vai dar um impulso muito grande nessa sua jornada de autoconhecimento. Se você já sabe, se você já identificou alguma área da vida que precisa de maior atenção, então deixa aqui seus comentários, aproveita, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha se você acha que ele foi útil para você e pode ser útil para outras pessoas. E eu espero vocês nas próximas reflexões e nos próximos vídeos.